Começamos a gravar. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez pelo grupo de pesquisa política e tributação, registrado no CNPq desde 2004, não é? Agora com a professora da Universidade de Coimbra, a professora Maria Matilde Lavouras, fruto de um convite de um membro do nosso grupo já há tempos, né, o Hugo, que está estudando em Portugal há alguns anos, e vamos ter um prazer imenso de ter a professora Maria Matilde Lavouras, que tem experiência como professora, experiência na área administrativa, na Universidade de Coimbra, uma pessoa que certamente colaborará muito com o nosso grupo de pesquisa. Antes de iniciarmos a gravação, eu fiz o convite para que ela participasse do grupo, deixei registrado aqui o meu enorme agradecimento também, não é, Hugo, ao professor Diogo Leite de Campos, que tem nos permitido, Marconi, chegar à África e a vários países da Europa, né? Então, isso vai ser divulgado também, espero, pelo Brasil, pelas escolas de magistratura. Enfim, professora, muito obrigado por estar aqui. Como sabe, são 3 etapas da nossa apresentação. Na primeira etapa, a senhora se apresenta, não é? Essa carreira brilhante que possui, não é? Na segunda etapa, a senhora vai fazer a apresentação do tema propriamente dito, que é o orçamento da União Europeia, e há uma terceira etapa, onde a gente promove alguns debates. Professora, prazer imenso recebê-la. Com a palavra. Muito obrigada, muito boa tarde para aí, para o Brasil. Foi com um gosto enorme que recebi o convite que o Sr. Professor Hélio me enviou através do Dr. Hugo, meu orientando de mestrado e meu orientando de doutoramento. Tem sido um gosto enorme privar com ele e através dele conheço também o vosso grupo de pesquisa. E, portanto, será também um gosto enorme poder colaborar convosco. Vou tentar falar pausadamente, porque já é meu hábito falar rapidamente, e portanto eu vou tentar falar um pouco mais pausadamente para ser de mais fácil compreensão para vós, e vou fazer uma brevíssima apresentação. Eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1995 para fazer a graduação. À época, a graduação eram 5 anos. Concluí a graduação na área de especialização de Ciências Jurídico-Económicas no ano de 2000. Seguiu-se um pequeno interregno onde iniciei estágio de advocacia e que depois concluí uma pós-graduação em Direito da Banca, da Bolsa e dos Seguros, e seguiu-se aí sim um mestrado em Ciências Jurídico-Económicas. À época dediquei-me mais ao estudo do financiamento da segurança social, uma questão que ainda hoje se discute muito em Portugal, é uma questão ainda muito importante entre as políticas financeiras, com uma dissertação sobre uma especificidade do regime português, que é o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Pouco tempo depois iniciei meu percurso tendente ao doutoramento, que concluí em 2015 com a defesa de uma dissertação em Direito Financeiro, mais concretamente em Política Fiscal, dentro da área de Direito Contabilístico-Financeiro, com um tema relativo às normas internacionais de contabilidade e a sua influência na determinação da capacidade contributiva das empresas. Obviamente que dentro de todo este percurso não deixei nunca de lecionar. Antes estive sempre a lecionar disciplinas da área das ciências jurídico-económicas. Esta organização interna na Faculdade de Direito de Coimbra é um pouco diferente da organização nas outras faculdades de Direito do país. Nosso direito fiscal está no direito público, direito constitucional, e as finanças públicas e direito financeiro estão nas jurídico-económicas. E, portanto, temos aqui, no fundo, eu tenho estado em 2 áreas que são perfeitamente conexas e, portanto, tenho um fio condutor muito próximo. Tenho lecionado várias disciplinas, todas elas ligadas a esta área, desde as finanças públicas, economia política, direito fiscal internacional, direito financeiro público. Vou espraiando os meus conhecimentos um pouco por essas áreas. Mas a verdade é que no meu percurso profissional não me dediquei apenas, como disse, só ao ensino e à investigação, obviamente,
mas para além também de ter existido advocacia durante algum tempo, tenho feito parte de júris de recrutamento de juízes conselheiros para o Tribunal de Contas português. Tenho tido esse gosto de ser nomeada pelo governo português para, em representação das faculdades de Direito, fazer parte desse júri, mas também do nosso processo de recrutamento de candidatos ao Centro de Estudos Judiciários, ou seja, magistrados. Em Portugal, após o mestrado, há exames de acesso à formação para a magistratura judicial e para a magistratura do Ministério Público. Um dos temas abordados é precisamente o direito económico. Tenho tido também o gosto de participar nesse recrutamento e, aliás, numa das primeiras formações que tivemos em Portugal, coordenada pelo Sr. Professor Casal Tanabais, quem eu aproveito para saudar, sei que não nos está a ver, mas e agradecer todo o empenho que sempre teve também no meu percurso académico, que foi meu orientador também de doutoramento, e também com ele participar nesse curso de formação de magistrados dos tribunais administrativos e fiscais em Portugal. Para além desta atividade, desempenhei funções administrativas na universidade, em primeiro lugar como coordenadora para a mobilidade, aquilo que nós designamos por coordenador Erasmus, ou seja, mobilidade docente e discente, mas também de staff, porque também temos esse projeto. Fui subdiretora de Relações Internacionais também da faculdade, o que me permitiu conhecer muitos dos vossos programas no Brasil, muitos programas de graduação e de pós-graduação, foi algo muito interessante. E depois disso, aliás, cessei funções como subdiretora para assumir, em novembro de 2019, funções como administradora da Universidade de Coimbra, acumulando sempre, por vontade minha, com a docência. A verdade é que no início da pandemia era eu administradora da Universidade de Coimbra e posso garantir-vos que desafio maior não há, porque de facto não foi fácil ser administradora da universidade, já disse isso algumas vezes, recordo-me perfeitamente o que estava a fazer, estava com um grupo de magistrados e de advogados brasileiros, precisamente, a falar de direito fiscal da União Europeia, quando recebi uma chamada a dizer o primeiro caso de Covid detectado em Portugal. Mas temos que olhar para o lado bom e, efetivamente, foram estas experiências também pandémicas que permitiram o que estamos a ter hoje. Portanto, um convívio à distância e, ao mesmo tempo, presencial. E, portanto, permitiram também o aproximar de outras formas. Neste momento, continuo a exercer funções docentes e de investigação. Aliás, no âmbito dessa investigação, faço parte do Instituto Jurídico da linha de investigação Economia, Globalização e Direito, é uma linha bastante aberta, integrando alguns projetos de investigação. O mais interessante deles chama-se House Refuge, é um projeto multidisciplinar em que a Universidade de Coimbra é parceira com stakeholders externos, com empresas e entidades, e é multidisciplinar mesmo dentro do direito. Eu sou a única da área da economia e do direito financeiro, mas tenho colegas da área do urbanismo, da área dos seguros, da área do direito penal e da área do direito administrativo, que nós fazemos a parte jurídica, pois temos todas as outras partes relacionadas com mais a engenharia de construção e afins. No fundo, o projeto está agora numa fase já avançada de divulgação, pretende criar casas verdadeiramente refúgio em caso de incêndios. Portanto, é um dos projetos nos quais eu estou envolvida e pelos quais eu tenho um maior carinho. Mas, obviamente, a minha atividade de investigação e de orientação também de trabalhos, de dissertações, de mestrado e de teses de doutoramento é muito mais voltada para o direito financeiro e, sobretudo, para o direito fiscal. É aí que eu tenho, efetivamente, o core de toda a minha atividade e toda a minha investigação. Não há muito tempo, foi realizado precisamente em tempo de modo híbrido um colóquio sobre os desafios do Estado Fiscal. Foi 28 e 29 de setembro, portanto, um colóquio internacional. Temos feito isso com bastante cuidado e a miúde, precisamente para nos ajudar também, como dizíamos antes de entrar em direto, a trazer a prática para que os académicos possam pensar sobre ela. Essa é uma das nossas missões. A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é efetivamente uma faculdade com já uma longa tradição, mas temos que continuar a inovar. Tenho dedicado também muita atenção aos impactos da inteligência artificial, nesta área de investigação da inteligência artificial
e do machine learning em todo o direito financeiro. Não só em questões tributárias, mas também no próprio desenho do direito financeiro, na forma como podemos olhar para os bens públicos e para os bens públicos globais e da influência que tudo isso pode ter na ciência jurídico-económica. Portanto, eu diria que, de uma forma muito resumida, o meu percurso académico é este. Eu vim para Coimbra em 95 e aqui escolhi fazer todo o meu percurso académico de base, o que não quer dizer que não mantenha, pelo contrário, um diálogo muito estreito com o Brasil, nomeadamente com Angola, com Moçambique. Tive o gosto de privar com um grupo de magistrados também moçambicanos que estiveram cá em formação, altos magistrados do Tribunal Administrativo de Moçambique, em formação precisamente nesta área de direito financeiro. Foi um gosto enorme, porque é um aprendizado muito enriquecedor, sobretudo para mim. Eu espero que para eles também tenha sido, mas para mim foi efetivamente um aprendizado muito interessante. Bom, e se me permitem, sem mais delongas, eu passaria então à apresentação do tema. Eu propus-me falar-vos hoje do orçamento da União Europeia. E eu começo sempre por dizer, quando falo para quem conhece menos bem o ordenamento jurídico da União Europeia, que a União Europeia é, sobretudo para quem vive num país como o Brasil, uma organização um pouco estranha, tem uma configuração estranha. As próprias competências da União são muito diferentes daquelas que nós conhecemos na República Federativa do Brasil, porque a União Europeia não é um Estado federado, mas também não é um Estado independente como o Estado português, nem como o Estado brasileiro. Portanto, é completamente diferente. E a verdade é que isto não deixa de ter influência na própria política financeira. Se bem que também na União Europeia o orçamento e as políticas financeiras procuram promover as funções que nós designamos por funções masgravianas do Estado: redistribuição do rendimento e da riqueza, estabilização económica, afetação de recursos, desenvolvimento económico e, já cumprindo aqui a tradição de Coimbra, proteção ambiental. Eu sei que agora está muito em voga, mas a verdade é que a tradição coimbra leva a que desde 1998 se entenda que uma das funções primordiais do Estado é a defesa e proteção do meio ambiente. A verdade é que estas funções são muito importantes, mas, como teremos a oportunidade de ver, o orçamento da União Europeia é um orçamento muito pequeno. E quando eu digo pequeno, até os autores liberais diriam que é pequeno, porque ele é verdadeiramente exíguo, porque representa entre 1 a 2% do PIB dos Estados-membros da União Europeia. Estamos a falar de valores efetivamente exíguos para um orçamento de uma entidade. Por agora ficaremos por entidade. Uma das justificações para esta pequena dimensão decorre do princípio da subsidiariedade, porque se considerar que são os Estados-membros quem têm melhores condições para implementar medidas políticas e financeiras eficazes no contexto da União, e por outro lado, porque verdadeiramente não existe uma legitimação democrática nem uma ligação estreita entre os eleitos e os eleitores. Para além disso, mantém-se ainda esta réstia de autonomia e de soberania dos Estados, que é a política orçamental. Torna-se muito difícil, esta é das únicas que ainda se mantém, mas não teremos tempo hoje, porque se tivéssemos, eu dir-vos-ia, é uma réstia, ou seja, é muito limitada, ainda existe autonomia na política orçamental, mas há limitações numéricas ao déficit e à dívida. E, portanto, embora haja liberdade, a liberdade é uma liberdade de conformação muito, muito, muito limitada e muito, muito, muito controlada. Em todo o processo orçamental dos Estados há um controlo muito apertado por parte da União Europeia. Bom, não dando desenvolvimento a esta parte da matéria, terei muito gosto em conversar convosco sobre ela, se assim o entenderem, numa data que possamos acordar. A verdade é que o orçamento da União Europeia também não consegue redistribuir rendimentos, verdadeiramente. Só o consegue fazer
através da política de coesão e da política agrícola comum e dos vários programas que depois dependem, sobretudo, destes dois, em gestão partilhada com os Estados-membros, nomeadamente através de investimentos cofinanciados enquadráveis noutras políticas. E, portanto, diretamente ela não é feita a redistribuição, mas apenas indiretamente. Mais ou menos o mesmo acontece com a função de estabilização. Por um lado, um instrumento que vamos falar daqui a pouco, que é o quadro financeiro plurianual, ao avalizar o investimento para um período longo, não toma em consideração os ciclos económicos e, por isso, torna-se também difícil fazê-lo. Por outro lado, vamos ver que a maior receita do orçamento da União está ligada ao rendimento nacional bruto e não ao produto. Atenção, não é produto interno bruto, nem produto nacional bruto, é mesmo rendimento nacional bruto, e fica assim também muito dependente e condiciona muito o desempenho económico em cada período financeiro. A verdade é que, com tudo isto, a capacidade da política orçamental para conseguir estabilização económica fica também ela muito limitada. Mas afinal, então, o que será isto do orçamento da União Europeia? De facto, não é muito parecido com o orçamento que tem no Brasil, sequer com os orçamentos estaduais, tem aqui muitas diferenças. E a primeira diferença reside logo no facto de termos muita dificuldade em descrever esta realidade do orçamento da União Europeia. Porque a verdade é que as disposições a respeito das finanças públicas da União estão previstas no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, na parte 6ª, título 2º, que tem uma epígrafe precisamente a dizer disposições financeiras, mas depois precisamos de olhar para o quadro financeiro plurianual e para o próprio orçamento anual da União. Ou seja, nós temos aqui, desde logo, duas formulações, uma programação plurianual e um orçamento anual. E desde logo isto começamos logo a perceber que há aqui uma ambivalência nem sempre fácil de contornar. Mas a verdade é que uma parte muito significativa das receitas da União é a despesa dos Estados-membros. Este é o grande problema. A União Europeia, vou já falar daqui a pouco, não tem verdadeiramente receitas próprias, que tem cada vez mais, felizmente cada vez menos, mas já teve quase exclusivo, receita que era transferência dos Estados. E, portanto, que era despesa nos Estados. Estamos agora a iniciar um processo, iniciamos em 2021 um processo que deverá conduzir, aí sim, a uma grande autonomia de receitas por parte da União. Podemos então dizer que o sistema de financiamento da União Europeia é um misto, um híbrido, ou se quisermos, um tertium genus, que combina as formas de financiamento e dos orçamentos dos Estados, mas também tem características dos orçamentos das organizações internacionais. É quase que um ponto intermédio. E esta singularidade manifesta-se logo no processo orçamental, que segue umas regras muito especiais, não vale a pena estar aqui a falar muito delas, mas divide-se entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu, mas, sobretudo, e é aqui com um processo especial, mas a verdade é que o que mais interessa aqui é falar do quadro financeiro plurianual. Nós temos, por um lado, receitas e, por outro lado, despesas, como em qualquer orçamento. Não há dúvida alguma quanto a isso. Só que, enquanto que as receitas estão previstas logo no TFUE e em regulamentação própria, é noutra regulamentação, no quadro financeiro plurianual, que nós vamos ter a referência às despesas. E a verdade é que este quadro financeiro plurianual estabelece os montantes anuais que podem ser gastos na execução das várias políticas europeias. No fundo, como uma espécie de teto máximo. No Brasil tem os tetos mínimos, aqui temos uma espécie de teto máximo por despesa, como temos no orçamento português, por exemplo. Portanto, temos teto máximo por ano, mas num quadro financeiro plurianual. Ou seja, temos um montante máximo num período e depois dividido nos vários anos. Em regra, este período é no mínimo de 5 anos. Pode ser de 7, mas é no mínimo de 5. Este documento também tem as suas especificidades, mas contém, de uma forma genérica e para ser mais fácil de compreender, um planeamento
financeiro plurianual que pretende assegurar a estabilidade e eficácia na execução das políticas europeias. E por isso não é igual ao orçamento. O orçamento é anual e tem que respeitar os limites previamente estabelecidos no quadro financeiro plurianual. E é este quadro que define todo o domínio em que cada um dos orçamentos vai ser apresentado. A verdade é que o que interessa para conseguir cumprir os objetivos traçados no quadro financeiro plurianual é saber de onde é que vem o dinheiro. No fundo, é de onde é que vem, quais são as receitas da União Europeia e quais são as despesas às quais nós vamos alocar ou às quais vamos destinar essas mesmas receitas. A verdade é que a União Europeia, como sabem, é um projeto de construção já antigo, mas com o seu desenvolvimento começaram a ganhar proeminência questões relacionadas com a equidade na repartição dos encargos entre os vários Estados-membros, também com a responsabilização e prestação de contas, algo que agora está muito em voga, a accountability do próprio exercício da atividade financeira. Mantém-se ainda uma característica que vem desde o início do Orçamento da União. É um orçamento pequeno, efetivamente muito pequeno. E atualmente eu não quero deixar muitos apontamentos legais, mas não posso deixar de o fazer para quem tenha interesse, obviamente, em estudar estas matérias. Atualmente o documento que rege a matéria dos recursos próprios da União Europeia é a decisão da União Euratom 2020/2053 do Conselho de 14 de dezembro de 2020, na qual se prevêem as seguintes fontes de financiamento: direitos aduaneiros, recurso próprio baseado no IVA, contribuições nacionais baseadas no RNB e o recurso próprio baseado no plástico. São estas quatro fontes de receitas que nós temos dentro da União. Antes de avançar e de falar um bocadinho sobre elas, convém também dizer que há outras receitas, mas são receitas muito residuais, praticamente irrelevantes, que são provenientes de alguns impostos sobre as pessoas que trabalham nas instituições e organismos da própria União Europeia, do funcionamento das instituições, também de venda de imóveis, locação, mas estamos a falar sempre de receitas muito residuais. Até esta decisão nós tínhamos, ao invés dos direitos aduaneiros, falava-se em recursos próprios tradicionais. Em rigor ainda podemos fazê-lo, porque ainda é possível cobrar valores que estejam pendentes relativos ao açúcar e também que já neste momento estão completamente fora de possibilidade de cálculo. Mas o grande recurso tradicional, digamos assim, e aí sim, de receita própria da União, são os impostos aduaneiros, ou são os direitos da pauta aduaneira comum. Como todos sabem, a União Europeia tem uma pauta comum, essa matéria não pode ser regulada pelos Estados, portanto, só à entrada no espaço da União é que são devidos direitos aduaneiros, cada um dos Estados administra diretamente a cobrança desse imposto, fica com 25% do valor arrecadado e entrega à União Europeia o remanescente. Esta entrega é feita mensalmente, mas só 2 meses após o apuramento. Portanto, mas é uma situação em que temos aqui uma espécie de substituição tributária, digamos assim. O imposto é de receita da União, mas é administrado pelos Estados, pagando a União, no fundo, é isso que se trata, 25% do valor da receita aos Estados. Portanto, há aqui um incentivo para que os Estados também cobrem receita. Um outro recurso interessante é o recurso IVA. O IVA, eu costumo dizer que não tem paralelo no Brasil. Tem algumas semelhanças com o ICMS, mas é o nosso imposto geral sobre o consumo de bens e serviços. E um imposto altamente complexo, indireto, mas de base harmonizada. Não há uma total coincidência sequer de taxas, mas há uma harmonização muito grande de base tributável no IVA. E este IVA que é arrecadado nos Estados tem, obviamente, uma base tributável e é sobre essa base tributável que se aplica uma alíquota uniforme de 0,3%. Mais uma vez, aqui também
foram lá introduzidas algumas alterações. O recurso IVA era altamente complexo, atualmente simplificou-se. A matéria coletável é determinada a partir de uma aplicação de valores ponderados de 2016, mas para aquilo que interessa temos a base tributável de IVA, 0,3% da alíquota, e entregamos à União Europeia essa diferença. A matéria coletável, no entanto, há aqui uma pequena nuance, é que a matéria coletável para a aplicação desta alíquota não pode ultrapassar 50% da base do rendimento nacional bruto do país. Ou seja, é toda a alíquota, toda a matéria coletável de IVA, desde que não seja superior a 50% do rendimento nacional bruto. Esta limitação tem como fundamento obviar a regressividade do IVA. O IVA é conhecido, é um imposto, como disse, muito interessante, mas efetivamente tem uma característica, é que é altamente regressivo. Apesar de ter taxas proporcionais, do ponto de vista material é altamente regressivo e, portanto, penaliza, faríamos uma redistribuição inversa, porque estamos a penalizar os países com menor rendimento e onde a propensão marginal ao consumo é muito mais alta. E, portanto, o que se pretende aqui é combater um pouco essa regressividade, essa forte regressividade. Mas a verdade é que o IVA não é, contrariamente ao que acontece aos impostos aduaneiros, uma receita própria da União. É mais uma transferência estadual. Só que é uma transferência estadual calculada de acordo com as regras que a própria União Europeia fixa. Portanto, nós calculamos aqui um valor que tem que transferir para nós, mas somos nós que definimos as regras. Não é muito diferente. Escolhem a base, no fundo, a base de cálculo. E, portanto, aquilo que nós costumamos dizer, eu concordo, é que o IVA, na verdade, o recurso IVA, é apenas um índice de determinação do volume da contribuição devida por cada Estado-membro. Portanto, é uma construção para este efeito. O recurso RNB, que eu gosto, e peço que me perdoem a expressão, de chamar de recurso elástico, é um recurso, trata-se de um pagamento que é feito pelos Estados-membros de uma parte proporcional do seu rendimento nacional bruto. E já vão perceber porque é que eu digo que é um recurso elástico. Porque a determinação do montante a pagar em cada ano é feita através da aplicação de uma alíquota uniforme, mas que é ajustada anualmente para cada Estado-membro. E calculada como? Somamos todas as outras receitas, somamos todas as despesas e o que faltar tem que vir deste recurso. Por isso é que eu digo que ele é elástico, ele vai se adaptando. A alíquota vai sendo fixada em função das necessidades. Não há possibilidade em abstrato, e fiquem, por favor, com essa ideia, em abstrato, não há possibilidade de recurso a empréstimos para financiamento do orçamento da União Europeia. Claro que neste momento estão a pensar, mas nós ouvimos falar em empréstimos da União. Sim, já lá iremos, mas não como regra, simplesmente como exceção, e exceção, neste caso, só justificada e autorizada precisamente por causa da crise pandémica e para responder à crise pandémica. Já lá iremos. Este recurso RNB, portanto, funciona nas duas formas, como receita, por um lado, e por outro lado, tem essa plasticidade suficiente para garantir aquilo que faz falta para preencher, no fundo, a diferença entre a despesa total e a receita total. Podemos olhar para ele como uma espécie de socialização do déficit, que nunca chega a existir, do orçamento da União, porque, em rigor, o orçamento da União Europeia nunca está em déficit, porque sempre que existe a diferença, a verdade é que vai ser determinado o valor do RNB para a compensar. Atualmente, este recurso RNB sofreu algumas variações e no período entre 2001 e 2027 foram introduzidas limitações. Ele passou a 1,4% do RNB da União Europeia, estabeleceu-se um teto máximo, para pagamentos anuais e 1,46% para a cobertura de dotações de autorizações anuais. Esta pequena diferença de 0,06% entre os dois limites, entre o limite máximo dos recursos próprios para pagamento e o limite máximo orçamental de longo prazo para os pagamentos, é uma espécie de garantia. Eu sei que o valor é muito baixo, mas reparem que estamos a falar num orçamento também muito exíguo, muito pequeno, para permitir
cobrir as obrigações financeiras e passivos contingentes em qualquer circunstância, dando aqui alguma margem de manobra ao orçamento da União Europeia. Dentro da última decisão relativa aos recursos próprios da União Europeia, estes limites máximos foram excepcionalmente aumentados em 0,6 pontos percentuais. Portanto, em vez de 1,4, passamos a ter 2. A título excepcional e temporário. Para quê? Para criar uma margem de manobra também, para que a União Europeia possa, agora sim, contrair empréstimos para financiar um mecanismo de reação à crise pandémica designado por Next Generation EU, que é um instrumento de recuperação para a Europa. Este acréscimo, este alargamento, terminará no momento em que todos os fundos tiverem sido reembolsados e todos os passivos tiverem deixado de existir. Eu já falarei disto um pouco mais adiante, não muito detalhadamente, mas não deixarei de falar um pouco nele. Um recurso próprio novo é o recurso próprio baseado no plástico. E é uma das tendências dentro da União Europeia, como vamos ver, de criar também tributação que permita, ao mesmo tempo, arrecadar receitas. Nós todos sabemos que a tributação, se tiver uma finalidade fortemente extrafiscal, a probabilidade de permanecer muito ao longo do tempo é baixa, não é? Porque se ela surtir efeito, é suicida, o imposto desaparece, porque deixa de haver base, mas neste caso a ideia é ajudar uma transição ecológica rápida. A União Europeia criou há 3 anos um imposto sobre sacos de plástico de 10 microns. Portugal já não tem esses sacos. Eu costumo dizer que é uma vantagem de ser um país onde as pessoas têm que pensar se vão gastar 10 cêntimos num saco de plástico cada vez que vão ao supermercado e, portanto, desapareceram os sacos de plástico sobre os quais incidia o imposto. Temos outros, mas são mais robustos, são reutilizáveis e, portanto, foi o país onde efetivamente produziu efeito. Este recurso próprio baseado no plástico foi introduzido em janeiro de 2021 e é calculado tendo por base a quantidade de resíduos de embalagens de plástico não reciclado e surge enquadrada nessa estratégia europeia para os plásticos. É o imposto da União, mais uma vez, portanto é cobrado pelos Estados, mas é o imposto da União, mas deixa aos Estados a liberdade para definirem a sua estratégia de redução da utilização de plásticos. Nós costumamos dizer plásticos de utilização única. Ou seja, tudo aquilo que nós usamos uma vez e depois irá para a reciclagem. O que se prevê neste imposto, ou o que se faz, é a aplicação de uma taxa uniforme de 80 cêntimos, cerca, ao câmbio de hoje, estive a fazer as contas há pouco, 4,45 reais por cada quilograma de peso de resíduos de plástico não reciclado. É um valor alto, como já perceberam, portanto há um incentivo forte a que seja feita a reciclagem. E podem perguntar-me como é que isso se mede. A União Europeia, já há muitos anos, tem uma diretiva de embalagens e resíduos de embalagens, onde são definidas as características dos polímeros que se consideram plástico e daquilo que são os processos de reciclagem e como é que esse cálculo é feito. De uma forma muito simplista, número, peso das embalagens que entram em circulação nesse país, peso do plástico reciclado no fim do ano. Portanto, somatório de umas e de outras e depois a sua diferença é aplicada a esta taxa. Claro que podemos perceber que isto pode ser uma catástrofe. E precisamente tendo em consideração que é difícil esta transição e uma outra característica também que compreenderão muito facilmente pelas características que o Brasil tem, e que os países menos prósperos têm dificuldades em suportar o pagamento deste imposto e muitas vezes a utilização de plástico de uma única vez, ou de embalagens que são usadas uma única vez, pode também ajudar no combate a outro tipo de fragilidades não económicas. E, portanto, há aqui uma dificuldade. E também se previu um mecanismo para isso. Previu-se uma dedução anual, variável de país para país. Nem todos os países beneficiam, mas para terem um exemplo, a Espanha pode deduzir ao tal valor dos 80 cêntimos vezes o quilograma de plástico 142 milhões de euros, por exemplo. Estava aqui 9 milhões a Lituânia, 117 milhões a Polónia, 60 milhões a Roménia, 32 milhões a Chequia, 4 milhões a Estónia,
33 milhões a Grécia, 3 milhões o Chipre, estava aqui à procura de Portugal e perdi Portugal de repente, mas Portugal, está aqui, 31 milhões para Portugal. Portanto, Portugal até tem uma dedução, neste caso, bastante inferior à Espanha, mas compreende-se que a nossa dimensão é completamente diferente. É calculada em função do próprio, também da própria população. Esta dedução tem em consideração também o número de habitantes do país. De uma forma genérica, e aproximando-me já do final, que não quero aborrecer-vos, eu sei que aí é fim de tarde e não quero também cansar-vos muito, e é que dos atuais recursos próprios da União, seguindo orientação genérica, temos o recurso baseado no IVA, o recurso RNB, os impostos aduaneiros como recurso próprio e agora este novo recurso. Só que a verdade é que logo que foi aprovado o novo regulamento de recursos, ele entrou imediatamente em revisão. Isto é um hábito dentro da União Europeia. E há a proposta de 3 novos recursos que, se o processo conseguir ser concluído, entrarão em vigor já em 2023. Todos eles muito voltados para o ambiente. O primeiro é baseado no mecanismo de ajustamento de carbono de fronteiras, para garantir que os produtos importados de fora do espaço da União Europeia estão sujeitos às mesmas restrições de níveis de emissão de CO2. Eu sei que isto vai colocar muitos problemas nas relações comerciais portuguesas. E, nomeadamente, não sei porque não sei mesmo, mas pode criar problemas como criou a diretiva relativa às condições de produção de alimentos com o Brasil. Recordo-me disso, que havia até a professora Vera Tostensen, que tinha uma expressão muito interessante, eram as galinhas felizes da União Europeia. Houve, enquanto não é possível fazer o ajustamento, nem sempre é fácil. Mas a verdade é que está para avançar, vamos ver se avançará este novo recurso, e, portanto, vamos ver o que é que acontecerá. Um outro recurso é o recurso do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia, também relacionado com as emissões de CO2, e tem permitido, pelo menos aparentemente, a venda de licenças, ou que as entidades obtenham licenças de emissão de CO2 e que depois as vendam no mercado. Verdadeiramente isto não é um incentivo fiscal, mas é a ideia de criar dentro da União Europeia tetos máximos de emissão, para depois serem comercializados. A outra taxa é uma taxa muito falada em Portugal, muito falada na União, muito falada globalmente, que é a taxa de serviços digitais, ou seja, a tributação de serviços digitais, destinada a garantir que todas as atividades contribuem de forma equitativa para o arrecadamento de receitas por parte da União Europeia. Esta proposta, obviamente, que está parada por causa do plano BEPS. A maior parte dos países já está a implementar o plano BEPS, ao mesmo tempo a União Europeia está a desenvolver esforços para que haja uma aplicação uniforme e também estamos a assistir a desenvolvimentos, finalmente, esteve parada durante 6 anos, uma diretiva para determinação de matéria coletável comum das empresas no espaço da União Europeia. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu até agora falei de receitas e despesas. Um novo quadro financeiro plurianual é um avanço enorme face ao quadro anterior e é o primeiro com 27 Estados-membros da União Europeia. Portanto, tínhamos 28, com a saída do Reino Unido, é o primeiro com 27. E a verdade é que este quadro financeiro começa a ser discutido já durante a pandemia de Covid-19 e, portanto, exige aqui alguma flexibilidade e exige esforços para que se possa alcançar alguma disponibilidade financeira para que a recuperação dos Estados-membros seja rápida. E a verdade é que não basta reforçar a receita, é preciso reforçar também a despesa, Exigia-se, assim, um quadro financeiro plurianual que fosse capaz de mitigar os impactos negativos desta crise económica, sobretudo, e a crise económica tem sempre 2 impactos. Tem o impacto do lado da despesa, porque provoca o seu aumento, mas tem o impacto inverso do lado da receita. E nós precisamos de mais despesa e de mais receita. O problema é que temos a despesa a aumentar e a receita a diminuir. Temos que contrabalançar. Os Estados, em regra, recorrem a empréstimos. Como eu disse, a União Europeia, em regra, não recorre a empréstimos. Mas não pode pedir aos Estados mais RNB. Não, o tal recurso plástico não é possível, não podemos. E por isso, a 27 de maio de 2020, a Comissão apresentou uma proposta
que foi aprovada para permitir o recurso a empréstimos por parte da União. Não são Eurobonds, não são Coronabonds, são mesmo empréstimos contraídos diretamente pela União para financiar despesas enquadradas no novo quadro financeiro plurianual e num plano especial que é o Plano de Recuperação e Resiliência. E a forma de ajudar os Estados é feita de duas formas diferentes. Por um lado, com a atribuição de subvenções, portanto, com a transferência para os Estados de valores que não têm que ser devolvidos, valores que foram obtidos no mercado, é verdade, a União Europeia financiou-se no mercado, com crédito, mas transfere para os Estados sem nenhuma retribuição, e depois concede empréstimos também aos Estados-membros que têm que ser devolvidos, pagando os Estados o juro pré-estabelecido. Portanto, no fundo, aquilo que também existe no Brasil entre a Federação e os Estados. Mas aqui nós temos uma parte onde não é o empréstimo, é mesmo uma transferência, uma subvenção, donativa, uma transferência a título definitivo, e depois os empréstimos. O Estado português, por exemplo, não quis empréstimos, só subvenções. Optou por não utilizar as receitas que tinha disponíveis para empréstimos. Estamos a falar em valores que podem chegar aos 750 mil milhões de euros, mediante a emissão de obrigações com prazos entre os 3 e os 30 anos. Portanto, teremos durante algum tempo a verdade, para pagar estes valores. Durante a Cimeira Extraordinária, também depois de julho de 2020, acordou-se um pacote global de 1.824,3 milhares de milhões de euros a englobar neste quadro financeiro plurianual uma parte destinada ao Next Generation EU, que é o tal esforço para a pandemia, e depois uma outra parte para a recuperação. Este fundo de recuperação pode ser usado para vários programas e é muito importante para lidar claramente com a crise, mas sobretudo, atenção que o dinheiro não vem sem nada, é preciso ter programas. E tem que ser sobretudo para lidar com os desafios do relançamento económico da Europa e, sobretudo, para tornar os sistemas de saúde mais resilientes a situações pandémicas ou de crise económica de características semelhantes. Também se concluiu que, de facto, aquele caminho que se tinha iniciado de revisão da receita tinha que ser concluído. De uma forma muito sintética, a União Europeia encetou em 2019, concluiu em 2021, um caminho de alargamento de recursos próprios e agora iremos avançar um pouco mais. Do lado da despesa, o orçamento continua a ser exíguo, muito pequeno, mas alargou-se através do programa Next Generation EU em muito os montantes utilizados para financiar despesas dos Estados-membros, ou transferências para os Estados-membros. E este recurso a empréstimos não deve ser visto como uma regra. A opinião que tenho, se me permitem, é que devemos continuar a vê-lo como uma exceção. A União Europeia continuará, na medida em que isso seja possível, a dispor cada vez mais de recursos próprios, verdadeiros, portanto, a receita própria independente dos Estados, aproximando-se aí sim mais de um orçamento estadual e afastando-se de um orçamento de uma organização internacional, mas não deixará de ter em consideração as especificidades dos Estados. Aquilo que nós achamos sempre durante muito tempo que era a impossibilidade da União Europeia recorrer a empréstimos para financiar despesa, a verdade é que isso não sucedeu. E apesar do regulamento dizer que não deve ser destinada a despesas de funcionamento, também diz, ou excepciona, que neste caso pode ser mediante, obviamente, determinados condicionalismos. Muito obrigada pela vossa atenção, fico disponível para as questões que queiram colocar-me para a terceira fase desta nossa intervenção. Então, professora, primeiro quero agradecer pela participação, pela apresentação, não é? Que certamente nos acrescentará e acrescenta bastante. Não sei se está escutando. Posso continuar? Pois bem, eu queria fazer 3 provocações para a senhora. Também queria escutá-la pela sua experiência como professora, como uma pessoa que participa diretamente da administração
da Faculdade de Direito de Coimbra, da Universidade de Coimbra, né, como uma pessoa que conhece tão profundamente o orçamento. A primeira questão que eu lhe faço, queria discutir, é que há atualmente no Brasil um dilema, que seria mais ou menos resumido no seguinte: cumprir com o orçamento pode significar deixar de lado as políticas públicas. Então, para fazer juiz, fazer frente às despesas de educação, de saúde, de segurança pública, de previdência, haveria necessidade a que se chama de uma PEC do rombo, de uma PEC do teto. Os nomes variam em função do partido político, não é? Mas a realidade é essa. Seria uma alteração no orçamento, de alguma maneira provocando um certo desequilíbrio entre receita e despesa, sob o argumento de que mais importante do que o equilíbrio orçamentário é a realização de políticas públicas na área de saúde, segurança, educação, previdência. Eu queria que falasse um pouco sobre, essa é a minha primeira provocação sobre isso. Em que medida o equilíbrio orçamentário vai em favor não apenas dos mais ricos, mas também dos mais pobres? Queria que falasse sobre isso. Um segundo ponto que eu queria que também se pronunciasse é o seguinte: aqui no Brasil se fala em orçamento impositivo e orçamento meramente autorizativo. Pois bem, orçamento impositivo no sentido de que tudo que está no orçamento deve ser cumprido. Orçamento autorizativo é que vai ser cumprido a depender das receitas que vierem. Não é? Portanto, o orçamento não poderia ser impositivo no momento em que as receitas não viessem. Essa é a minha segunda provocação. E a minha terceira e última provocação talvez seja a mais contundente nesse momento que o mundo inteiro está acompanhando político do Brasil, que é a seguinte: aqui no Brasil se falou bastante em orçamento secreto. O que é o nome? Em princípio, a gente não deve ficar, eu sei que a senhora é uma pessoa muito experiente, não vai se iludir pelo nome. Então, o nome não é o mais importante, o mais importante é o conteúdo. Orçamento secreto, pelo conteúdo, seria o seguinte: são emendas à proposta de lei orçamentária, onde, em princípio, não aparece o nome do deputado propositor da emenda, mas o relator toma para si essas emendas ao orçamento, de modo que não aparecesse o nome do real propositor. Pois bem, alguns afirmam que isso tem um lado positivo, porque se de repente o propositor, o deputado, enfim, membro do legislativo, propositor, ele não tiver a simpatia do parlamento, essa emenda seria fadada a não ser aprovada. Esse seria o lado positivo. Mas o lado negativo é que dentro de uma casa legislativa pública, seria interessante que todos soubéssemos quem é o propositor, para evitar também o efeito inverso, não é? O benefício àqueles que são mais próximos do governo A, B ou C, mas que, de repente, aqueles deputados que são da base do governo estariam sendo beneficiados em detrimento daqueles que não são da base do governo, e o mesmo se diga em relação a estados que compõem, nós somos uma federação, como sabe, a estados que compõem a base do governo serem mais beneficiados que os estados que não compõem a base do governo. Note que são três questões que, de algum modo, mostram a importância do direito financeiro para o Estado democrático de direito, ou, como se diz em Portugal, o Estado de direito democrático, enfim. Não vou discutir isso, mas a importância do orçamento, muitas vezes, tão pouco estudado aqui no Brasil. O direito financeiro, muitas vezes, é colocado como uma disciplina eletiva, diferente do direito tributário. Professora, um prazer imenso nós teremos aqui de escutarmos a professora sobre esses três temas. Muito obrigado, professora. Eu agradeço as colocações e não as tomo como provocações, só colocações, e tentarei responder da melhor forma que sei, dando-vos, obviamente, a minha opinião. A verdade é que a questão que coloca, durante muito tempo, entendeu-se que o equilíbrio era interrogável. Ou seja, em rigor, o orçamento nunca poderia estar desequilibrado. Embora eu já abandonei há algum tempo essa leitura.
porque quanto mais releio os clássicos e quanto mais leio Adam Smith, mais me convenço que afinal Adam Smith não disse aquilo que dizem que ele disse. E se nós lemos o Adam Smith e os clássicos da escola clássica inglesa, que eram os maiores defensores de um orçamento pequeno e equilibrado, e aí sim é mais importante o equilíbrio do que a despesa, e é mais importante que o orçamento seja pequeno e equilibrado, a verdade é que nós olhamos para o orçamento um bocadinho nessa perspectiva. Mas a verdade é que mesmo esses autores entendiam que era excepcionalissimamente possível abandonar o equilíbrio orçamental, desde que o tipo de despesa o justificasse. Ora bem, e já aí o tipo de despesa que estávamos a falar era Justice, Policy and Arms, e portanto, no fundo, estávamos a falar daquelas políticas que são verdadeiramente essenciais ao povo, e estávamos a falar de uma construção do Estado muito, com uma intervenção económica muito menor, sem grandes preocupações redistributivas, alguma preocupação de regulação do mercado para fazer alguma distribuição, mas pequenas, e mesmo aí já se permitia essa adequação e o abandono do equilíbrio rígido, do equilíbrio material do orçamento, receita total, ou seja, impostos, despesa total, esse equilíbrio podia ser abandonado desde que fosse transitório e depois rapidamente se retomasse, ou seja, os empréstimos tinham que ser pagos rapidamente. O que nós aprendemos também, e aprendemos com a história, com a evolução da história, é que, e as teorias keynesianas ajudaram-nos nisso, não, afinal não. Afinal, nós até podemos ter desequilíbrios e déficits orçamentais que são prodigiosos, desde que seja observada a regra de ouro. Isto é o que a teoria vai dizendo, ou seja, e há países que têm esta consagração, desde que o dinheiro proveniente dos empréstimos, ou seja, é possível um déficit, desde que esse déficit, desde que esse montante do déficit, sirva para pagar despesas de investimento. São despesas que, em regra, levam ao crescimento económico. Claro que nós ficamos aqui com um problema, é saber o que é uma despesa de investimento. Não temos grandes dúvidas que a construção de uma infraestrutura é uma despesa de investimento, mas colocou-me uma questão, falou-me em saúde e falou-me em educação, se eu bem registrei. Eu tenho dúvidas que exista uma melhor política de investimento que uma política de educação, dadas as fortíssimas externalidades que gera e o contributo que tem para o potencial crescimento do produto interno bruto de um país. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas, para não dizer que tenho certezas, que um financiamento de despesas de educação fortes e bem construídas através de endividamento não possa também ter esse efeito de crescimento económico. Teria que ser estudado, isto está estudado, e a ideia que se tem é que sim, que há aqui um contributo de algumas políticas, uma delas é de educação, a outra é de saúde, e é isso que nós vemos, por exemplo, um pouco nos países que têm um Estado de Direito social, e aqui o social de previdência, como nós temos na generalidade dos países europeus, nós vemos que esse crescimento foi muito conseguido com políticas de saúde universais, saúde básica universal e escolaridade de qualidade também pública universal. Nós percebemos isso. São políticas que ajudam ao crescimento económico e ajudam ao desenvolvimento do país. E antes se me pergunta, eu vou-lhe dar a minha opinião, ou vou-vos dar a minha opinião. Eu acho que sim, é possível, mas é preciso perceber se há sustentabilidade a médio e longo prazo desse endividamento. Ou seja, não basta o endividamento, é preciso perceber se ele é sustentável. Permitam-me deixar-vos só esta nota. A própria União Europeia, que limita muito o déficit dos Estados a 3% do PIB, permite a ultrapassagem em situações excepcionais, e uma dessas situações excepcionais é se esse valor for usado para despesas de investimento. E, portanto, nós vemos que há essa sensibilidade, mesmo com toda a rigidez do quadro financeiro da União Europeia voltado para os Estados, há essa pequena flexibilidade, o que denota esta tendência. E a minha opinião pessoal, académica, mas pessoal, portanto, não vinculada a nenhum autor, é que sim, que o Orçamento de Estado, obviamente, deve ser tendencialmente equilibrado, excepcionalmente ou transitoriamente, em condições excepcionais, pode ultrapassar, especialmente se estivermos a falar de medidas que possam gerar crescimento económico ou que tenham uma fortíssima externalidade positiva. Não tenho grandes dúvidas quanto a isso. A segunda questão que me coloca é uma questão que me ocupou durante algum tempo e de que eu gosto muito, mas é uma questão delicada, que é, afinal, qual é que é a força vinculativa da lei do orçamento?
é impositivo, é autorizativo, dúvidas não temos, penso eu, de que ele é sempre autorizativo. E, portanto, sem ele, de facto, não pode ser cobrada a receita, nem pode ser realizada a despesa. E depois poderíamos discutir aqui durante longas horas se o orçamento, se a lei do orçamento deve ser olhada unitariamente ou separadamente. Poderíamos estar aqui muito tempo a discutir isso, mas também não tenho muitas dúvidas de que do lado da despesa é impositivo. Impositivo não quanto ao gasto máximo, porque terá sempre que ser norteada a atividade do Estado pelo princípio da economia, eficiência e eficácia, e portanto nunca pode haver, em minha opinião, execução de despesa se ela não for necessária, e depois, para além da necessidade, observar os princípios, para além de todos os outros princípios legais, economia, eficiência e eficácia, a boa gestão, mas a boa gestão pressupõe desde logo a necessidade. O que equivale a dizer é impositivo da despesa, sim, mas se a despesa for efetivamente necessária. E se ela for necessária, agora vamos gerir bem. Não é gastar muito nem pouco, é bem, portanto, fazer uma boa gestão. De uma forma tendencialmente resumida, autorizativo sim, impositivo ou vinculado também, mas também apenas nessa medida em que haja despesa necessária e que esteja cumprida ou que esteja cumprido o princípio da boa gestão financeira, de economia, eficiência e eficácia. O que leva a dizer que podem existir situações em que não haja onde gastar o dinheiro. Há previsão de verba orçamental e não há onde gastar o dinheiro. Diz-me a experiência que isto não é assim. Diz-me a experiência que se eu tiver verba, que eu consigo sempre encontrar com relativa facilidade despesas que sejam ainda assim necessárias e enquadráveis nesse espectro que estava previsto. Do lado da receita é muito mais autorizativo que impositivo, embora demande também por parte do Estado atividade não financeira, ou seja, atividade conducente ao cumprimento das normas de direito tributário e, maioritariamente, de direito fiscal para a arrecadação da receita adequada, para libertar, e assim, um pouco ligada à questão anterior, para evitar, na medida do possível, o endividamento por parte do Estado. Portanto, não autorizativo, porque sem ele não pode liquidar o tributo, mas, ao mesmo tempo, impositivo não do valor mínimo da receita a arrecadar, embora, como sabe, nós dizemos sempre que é o princípio da tipicidade qualitativa, o montante previsto não é indicativo, eu não aceito que seja indicativo, acho que não é indicativo, é uma previsão muito aproximada da receita estimada e esperada, e, portanto, deve-se tentar atingir, mas atingir se forem cumpridas as normas legais de liquidação dos tributos. Eu não posso estar a mexer numa alicota de um tributo só porque não atingi o teto. Num período de recessão, por exemplo, o imposto sobre a renda é provável que diminua. Então, o que é que eu vou fazer? Tenho ali um valor, vou mexer na alicota do imposto de renda só para subir o valor a arrecadar. Não posso fazer isso, obviamente. Isto partindo do pressuposto que isso é possível com facilidade. Embora eu conheça uma disposição de direito moçambicano, onde existe essa referência expressa, que é o valor da receita é o valor mínimo a arrecadar. Não deixa de ser curioso. O que me dizem é que essa disposição não tem sido verificado o seu cumprimento, mas a disposição está lá. Que o valor da receita é o valor mínimo. É o único exemplo que eu conheço. Não conheço mais nenhuma situação onde isto esteja previsto. Quanto à última questão é uma questão muito interessante que eu tenho andado a tentar perceber, porque nós em Portugal não temos esta possibilidade. Também não temos, como acontece em Espanha, no Reino Unido e penso que em França, a limitação de propostas de alteração da proposta de lei do Orçamento de Estado. Nós, neste momento, estamos a discutir o Orçamento de Estado para 2023. A verdade é que entraram, se não me engano, 1.800 propostas de alteração. Não há qualquer limitação. Mas também não há secretismo nesse sentido. Ou seja, durante a fase de discussão do orçamento não há nenhum limite à apresentação de propostas. Nem sequer é necessário fazer outra coisa que é preciso em Espanha, que é explicar, se a alteração for do lado da despesa, onde é que se vai buscar o dinheiro. Não é preciso fazer contraproposta do lado da receita. O mesmo acontecendo se for para quebra de receita. Também não é necessário explicar qual é a despesa que eu tenho que cortar. No fundo,
permite-se, se quiserem, que a proposta de lei que é elaborada pelo Executivo possa ser, se houver força parlamentar para isso, completamente subvertida no Parlamento. Na atual, e esse é um problema, quem apresenta, se não tiver força depois no órgão que aprova, pode ver a sua proposta completamente subvertida. Eu percebo aquilo que me diz, mas será que esta questão do orçamento secreto, tal qual ele existe no Brasil, não exigiria, pelo menos, que se pensasse aqui numa limitação, ou será que isto não é uma limitação da própria iniciativa legislativa? Aqui há aqui algo que nós, como juristas, não podemos esquecer. O orçamento é uma lei especial, é verdade, com características muito especiais, mas também ele sujeito aos mesmos princípios, nomeadamente ao princípio do Estado de Direito Democrático. E a verdade é que o órgão máximo, em termos orçamentais, sempre foi o legislativo. Desde o início do orçamento, que nós vemos o legislativo a autorizar a despesa do rei. E vemos sempre o legislativo a criar essa limitação. E se nós limitarmos a iniciativa das alterações, estamos também, no fundo, a limitar o poder daquele que devia ser o órgão máximo, que é um órgão representativo. Eu sei que nós todos olhamos para esta questão dizendo, mas os parlamentares não se desligam da força política pela qual foram eleitos. Esse é o problema. O que se calhar então me leva a dizer outra coisa. Então todas as propostas deviam ser secretas. Não deveriam ter nome. Secretas nesse sentido, sem nome. Anónimas, verdadeiramente anónimas, para que pudessem ser votadas pela sua natureza de fundo e não por pertencerem a este grupo parlamentar ou a outro grupo parlamentar, ou a este partido ou àquele partido. Portanto, colocam-se aqui, de facto, as duas questões, embora eu veja um pouco mal, na fase de discussão do orçamento, na fase de discussão ainda da proposta, esta limitação. Coisa diferente é depois de aprovado o orçamento. E depois de aprovado o orçamento já fará sentido estabelecer alguma limitação. No caso português, e esta norma também é comum a muitos ordenamentos europeus, temos uma norma, no nosso caso, no artigo 167, número 2 da Constituição, que chamamos de lei de travão. Ou seja, é um freio que existe ao poder de iniciativa, só de iniciativa. Também as normas de alteração do orçamento já em vigor, algumas delas têm que passar pelo Legislativo, novamente, mas quando tem que passar pelo Legislativo, se a alteração significar aumento da despesa total ou diminuição da receita total, a proposta tem que partir do Executivo. Portanto, deixamos de ter aí liberdade de iniciativa, só de iniciativa. Porque isto compreende-se facilmente. Temos um orçamento em execução. Se nós permitíssemos que, de repente, um Parlamento, um Legislativo, alterasse completamente um orçamento que está em execução e aumentasse a despesa total, íamos obrigar o Executivo a ter que se adaptar àquilo que um parlamentar quis. E, portanto, esta limitação, para mim, aqui é muito mais compreensível do que se fosse na outra fase. Bom, eu não sei se respondi às questões que colocou, tentei, espero ter conseguido, pelo menos, aproximar daquilo que pretendia. Muito obrigada. Nós agradecemos, professora Maria Matilde Lavouras, né? Agradecemos demais a possibilidade de conversar. Eu sei que em Portugal são 3 horas de diferença, portanto já quase meia-noite, né? Então, o meu agradecimento pela sua apresentação, pela sua boa vontade, claro, ao Hugo, né? Ao Hugo que funcionou como intermediário nisso tudo. Eu quero refazer o meu convite, se puder participar do nosso grupo de pesquisa, política e tributação, vai ser um prazer imenso tê-la no nosso grupo de pesquisa. Eu quero lhe desejar a todos, professor, antes de passar a palavra final do evento, né? Um ótimo ano, uma ótima passagem de ano, muita saúde em 2023, que já se anuncia, não é? E dizer que em 2023 queremos sim contar mais uma vez com a participação da senhora como professora de direito financeiro, orçamento, e também uma pessoa com uma experiência já tão grande na área acadêmica. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Hugo. Não sei se o Hugo quer falar alguma coisa, por favor.
Professor, se me permite, gostaria de agradecer a presença da professora Matilde Lavouras, que é minha orientadora no doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi minha orientadora no mestrado nesta mesma universidade. Agradeço a oportunidade de refletirmos sobre orçamento da União Europeia, muito proveitoso, muitas reflexões boas, enriquecedoras, inclusive para o desenvolvimento do meu trabalho de doutorado que eu estou escrevendo. Agradeço também ao professor Hélio Oren, que foi o meu professor na graduação na Universidade Católica de Pernambuco, com quem tanto aprendi, tanto estímulo tive na área de direito tributário, que hoje em dia é a área que eu me dedico mais, a área de direito tributário. E também aproveito para cumprimentar o professor Raimundo Juliano, que foi referido logo no início, que foi quem orientou a minha a minha dissertação de graduação, aí na Universidade Católica de Pernambuco também. E é isso que eu gostaria de falar apenas, agradecer a todos os três e cumprimentar todos os presentes também. Então, obrigado, Hugo, mais uma vez a você. Eu estou vendo aqui o professor Felipe Sarino também, né? Professor que acabou de receber o título de doutor, né? Sob a orientação do professor Paulo Manuel Otero, da Universidade de Lisboa. Enfim, professor, um congraçamento aqui na sexta-feira à noite. Muito obrigado pela participação. Um ótimo final de noite em Portugal. Muito obrigado a todos pela presença. Também, tudo de bom para todos vocês. Muito obrigado. Até mais, gente.